Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo de volta aqui no estúdio. Por vezes você me verá em estúdio. E vamos falar sobre perfeccionismo. Apesar de muitas pessoas falarem, né, que a gente precisa buscar a perfeição, e não tem nada de errado a gente buscar ser melhor, buscar essa perfeição. Se a gente puder até olhar de forma bíblica, né, sedes perfeitos como o vosso Pai. Então, quando que isso vira um problema? Quando que o perfeccionismo vira um problema? A gente vai falar muito sobre isso. Para a gente poder separar o que é a busca por melhorar versus a soberba de achar que a gente vai chegar na perfeição, porque é uma soberba, não há dúvida. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like já nesse vídeo, tá? Muito bem, vamos falar sobre perfeccionismo. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, ó, cara, se não tiver excelente, se não for perfeito, eu não quero fazer. Às vezes eu não vejo as pessoas falando isso, mas eu vejo as pessoas se comportando. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto. E eu não consigo tirar esse projeto do papel porque eu ainda não tenho as condições perfeitas para tal. Às vezes eu vejo as pessoas não conseguirem falar uma coisa para outra pessoa porque eu ainda não tenho a melhor estrutura, não tenho o melhor processo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer sobre o perfeccionismo aqui é: o perfeccionismo, ele nos leva a procrastinar. A procrastinação, nesse caso, é porque nunca está bom o bastante. Cada um de nós pode ter essa procrastinação por conta do perfeccionismo, a depender da área que a gente está lidando. Então, por exemplo, eu estou fazendo um treinamento. Então, um treinamento de produtividade e gestão de tempo. Então, eu quero que esse treinamento seja perfeito. Eu quero que eu passe por todas as questões ali, eu quero que cada uma das coisas eu contemple, eu quero que as pessoas me elogiem, e aí eu fico criando uma imagem de um treinamento perfeito, e logo eu percebo que esse treinamento perfeito ele não vai ser viável, não vai dar para eu fazer, porque ou não vou ter o tempo suficiente dentro do encontro, ou não vou ter o tempo suficiente para prepará-lo, ou não vou ter as ferramentas necessárias. É muito comum, a partir desse lugar, a gente falar, não, então, se não é para fazer desse jeito, eu não vou fazer de jeito nenhum. E aí, por causa disso, então vamos pensar assim, essa procrastinação não é boa, mas por causa disso vem uma frase que muitas pessoas consideram boa, que eu não considero, que é a seguinte frase: feito, você já deve ter ouvido, é melhor que perfeito. Né? Brinca com essa coisa do feito e feito, tal, do perfeito. Qual que é o problema desta frase? O sentido primeiro dela é que, cara, é melhor você fazer do que não fazer nada, né? Porque se ficar buscando a perfeição, não vai fazer nada. Só que o que tem por trás dessa frase, que muitas vezes acontece, é o estímulo à mediocridade, que também não é bom, não é virtuoso. O que nós precisamos buscar é a excelência, sabendo que a perfeição ela é utópica. Ela é uma visão, ela pode ser um norteador e deve ser um norteador, mas ela não vai ser alcançada, pelo menos não aqui na Terra, a perfeição. Perfeição é você conseguir ser excelente em todos os pontos, cobrir absolutamente tudo. Isso é impossível, humanamente impossível. Eu gosto muito mais de substituir essa frase por feito é melhor que não feito. Por quê? Porque aí ela é mais específica daquilo que a gente está buscando, que é tracionar as nossas questões, as nossas demandas, as nossas ações. Por que eu estou dizendo isso? O fundador do LinkedIn, ele trouxe uma frase uma vez muito interessante em relação a isso, ao perfeccionismo. Ele fala assim, a versão 1 é melhor do que versão nenhuma. Né? Uma releitura dessa frase, feita é melhor que não feita. E isso remete muito a um dos pontos que nós trazemos na produtividade, que é a nossa capacidade de realização. Não adianta nada você ter 1000 ideias e não conseguir tirar do papel nada. Claro que você não pode também ser aquela pessoa que vai tirar do papel 285 mil ideias, e a referência é do essencialismo mesmo para essas flechas, e vai colocar pouca energia em um monte de coisa. Claro que você tem que fazer as suas escolhas para colocar mais energia em poucas coisas, né? E a partir dessas poucas coisas você trazer os resultados que você precisa. Mas
A nossa capacidade de realização tem muito a ver com a nossa eficiência, com a nossa produtividade, porque, de fato, quando a gente olha para a produtividade, a gente vai olhar para qualidade, quantidade e velocidade. Essa primeira palavra, qualidade, é que deve nortear as nossas decisões, as nossas escolhas, o nosso planejamento, a nossa organização. Porém, a quantidade e a velocidade importam também. E a nossa capacidade de realização vai nos dar a possibilidade de chegar nesse lugar, seja através de bons atalhos, seja através de inteligência artificial, seja através de processos. Então, tudo isso vai te ajudar a realizar, a tracionar, a ser mais produtivo. Tudo passa por esse lugar de procrastinação que surge do perfeccionismo. Se não está bom o bastante, eu não faço. Como que você cura esse tipo de doença? Que eu diria que é até uma doença espiritual, porque é um tipo de soberba. Você achar que vai conseguir fazer alguma coisa perfeita. Então você fica lá naquela apresentação, não vou mandar ainda porque falta um slide perfeito. Não vou fazer ainda o meu projeto de empreendedorismo porque ainda falta eu ter o dinheiro suficiente. Não vou fazer porque eu ainda não tenho as condições suficientes. Claro que planejar é importante, mas você precisa agir com o que você tem, desde que tenha um propósito claro, desde que tenha um objetivo bem norteado, desde que esteja muito bem planejado. O segredo, na prática, é, primeiro, você entender que é melhor você fazer do que não fazer. O segundo segredo é você, então, primeiro, feito melhor que não feito. O segundo segredo é você fatiar todos os seus planos e em cada uma dessas fatias, seja das atividades, seja de algum objetivo, você tentar ser excelente em cada uma das coisas, e aí o Dom Miguel Ruiz, no livro Os 4 Compromissos, vai trazer, né, como nós podemos, como um compromisso, ser excelente com as nossas ações. Então tentar fazer o melhor possível em cada uma dessas ações, porque aí o resultado talvez seja o melhor possível dentro do contexto que você tem, na realidade que você tem, com a energia que você colocou e o tempo que você dedicou naquilo. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, não menos importante, é a busca incessante por feedback. Estava usando o exemplo em uma reunião hoje. Eu tenho o costume agora de gravar todas as minhas reuniões, né? Eu gravo para poder transcrevê-las e aí, com a ajuda da IA, o que eu faço? Eu pego na IA, e aí eu uso o Cloud, eu coloco a transcrição lá e pergunto o que eu poderia melhorar nessa reunião, nessa sessão, nessa venda. Tudo que eu posso gravar e pedir feedback ou para as pessoas ou para a IA, eu peço. Por quê? Porque nesse ciclo de feito é melhor que perfeito, eu vou agindo. Essas ações me geram dados. Esses dados são processados através de feedback. E esses feedbacks me fazem agir melhor. Então se torna assim um ciclo virtuoso. Qual que é o ciclo vicioso? Eu tenho uma boa ideia. Era para ser uma lâmpada. Eu tenho uma boa ideia. Eu fico com medo de agir, eu paraliso, eu volto e fico tendo 1 milhão de ideias. Eu tenho um amigo, muito próximo, que todas as vezes que eu encontro com ele, ele me fala uma ideia nova que ele teve. No campo da teoria, no campo das ideias, no campo da imaginação. E durante muito tempo, ele veio me falar e eu falava, nossa, que legal, tal, depois me conta como é que vai ser, Cara, foram várias vezes isso acontecendo. Ele sempre tinha uma ideia nova, empreendedor sempre tinha uma ideia nova. Teve um dia, recentemente, que eu virei para ele e falei assim, ele começou a me falar, aí eu falei assim, quando você vai colocar em prática? Aí ele paralisou assim, eu falei, cara, porque você já teve 1 milhão de ideias, quando é que realmente você vai colocar em prática o que você está falando? Escolhe uma e faz por um tempo. Eu conversava com a minha esposa no caminho para casa hoje, ela falava disso, ela falou, caramba, porque um amigo tá querendo entrar no mundo digital e tal, ele falou, cara, depois quero umas dicas, uma mentoria sua e tal. Eu virei e falei assim, cara, primeira coisa que eu vou te falar antes da nossa conversa, constância.
E a minha esposa, e ele falou, pô, é difícil porque às vezes eu acho que eu tô falando pras paredes. E eu falei pra ele, aí eu falei, é assim mesmo. Aí minha esposa falou, cara, quantas lives você fez sem ninguém? Eu falei, cara, milhares. Quantos, aí eu lembrei da minha vida, ela lembrou da minha vida de músico, né? Falou, quantos shows você fez em bar sem ninguém no bar? Eu falei, um monte. Eu não tô querendo dizer que se você mantiver constância nas coisas, as coisas vão dar certo e pronto, mas a constância, ela possibilita a consistência. Qual que é a diferença? A constância é você repetir e a consistência é você repetir melhorando a qualidade. E aí eu falei pra ela, a única diferença entre a minha carreira de músico e essa minha carreira de treinador, mentor, é porque essa aqui é a carreira que eu mais estou insistindo em uma única direção, que é ser mentor de produtividade, gestão de tempo, escolhas, organização, né? É nessa direção. Então, é natural que as coisas passem a acontecer. Só que se eu sempre estivesse esperando o momento certo, eu não teria começado. Porque, eu não tenho uma audiência tão boa, então eu não vou fazer a live. Eu não tenho tantas pessoas vendo vídeo no YouTube, então eu não vou começar. Quando eu comecei a fazer o YouTube, meu canal tava largado. Tava no limbo. Eu comecei a publicar um vídeo por semana, gravando nesse estúdio, 2025 inteiro, eu gravei um vídeo por semana. Aí em 2026 eu falei, cara, eu vou aumentar a quantidade de vídeos gravados. Estou gravando 3 vídeos por semana. Alguns eu gravo aqui, outros eu gravo em casa, enfim. Porque eu falei, cara, eu vou aumentar porque eu entendi que o jogo do YouTube é de maior quantidade. Percebe? Se eu tivesse esperado o momento certo, eu jamais conseguiria. O que não tira da gente a necessidade, né, e o perfeccionismo ele vai tocar nesse ponto também, de planejar. Planejar pode ser uma cilada. Porque quando você planeja, o papel aceita tudo. Ou o iPad aceita tudo. Eu posso desenhar um plano mirabolante. E esse plano pode me fazer me assustar. E esse plano pode me fazer procrastinar não só porque eu estou assustado com o tamanho do plano, mas também porque na minha cabeça, se eu já planejei, beleza, eu já fiz. Que era o que aconteceu com esse meu amigo. Ou acontece com ele. Planeja, ideia, não tira nada do papel. Não, porque eu preciso ter uma equipe, porque eu preciso ter o comercial, porque eu preciso ter isso, preciso ter aquilo. Fica tão grande que entra na procrastinação por complexidade. Entende que cai um pouco no mesmo lugar, né? De perfeccionismo, mas o perfeccionismo ele pode também acontecer no lugar do planejamento. Eu tenho um amigo, planejador estratégico, que ele, cara, sempre criava planos incríveis. E qual que era a maior dificuldade das empresas? Conseguir aterrissar aquele plano em ações práticas. A minha esposa estava falando no trabalho dela que eles criaram um plano de novos processos lá impressionante. E eles estavam, qual que era a dificuldade agora? Tirar do papel. Tirar do papel é uma dificuldade. Por quê? Porque as pessoas não fatiam, porque as pessoas não aceitam fazer no contexto que tem, e as pessoas não colhem feedback do processo, que talvez seja uma das coisas mais importantes. Esses 3 pontos são super importantes. Falando sobre feito é melhor que não feito, o Mário Sérgio Cortella, filósofo, tem uma frase muito legal que circula pela internet aí, que é: faça o melhor que você pode nas condições que você tem, para que quando você tenha condições melhores, você faça ainda melhor. E é assim que eu quero terminar esse vídeo. Cara, só faz. A diferença das pessoas que alcançam resultados, seja qual for, seja resultados financeiros, seja resultado de organização, seja resultado de eficiência, seja resultado qual for, elas começam, elas entram nesse ciclo, elas começam, elas agem, elas colhem dados e através dos feedbacks, elas melhoram. Esse é o fluxo, não tem outro fluxo. Então, assim, feito é melhor que não feito. Comece a agir com pequenas ações. Hábitos simples, pequenos comportamentos, coisas diferentes. O primeiro vídeo que eu gravei aqui, o Gabriel tá aqui, ele é prova, que me ajuda aqui quando eu gravo aqui no estúdio. Cara, meu primeiro vídeo foi difícil. Eu não sabia como começar. Eu não sabia qual o melhor formato, se eu compartilhava a tela, se eu ia no Flipchart, se eu falava de pé, se eu falava sentado. Eu fui testando vários modelos.
Esse modelo hoje é um modelo depois de mais de 60 vídeos. Mais de 60 vídeos. Teve vídeo que deu uma viralizada no meu contexto, né? Então, 5, 6 mil views. Teve vídeo que deu 12 views. Ah, meu Deus, ninguém viu, então não posso fazer, tá tudo errado. Não, nem tudo tá certo, nem tudo tá errado naquilo que você faz. Tudo é aprendizado, tudo é dado. Esses dados você potencializa. O que eu poderia ter feito melhor nesse vídeo? Você pode colocar o seu feedback aqui. A pergunta é essa: o que eu poderia ter feito melhor nesse vídeo? Exercite o poder de dar feedback para alguém. Deixa o seu comentário aqui e me fala. O que poderia ter sido melhor nesse vídeo? E junto com esse comentário que você vai deixar, você vai se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar um like para que a gente possa colher mais feedback sobre como esse vídeo poderia ter sido melhor. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e se você tem uma ideia, vai lá e faz. Depois você vê como melhora. Fui!